Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas de Direito de Família. Hoje nós iremos ver dissolução do vínculo conjugal. Primeiramente, os objetivos de aprendizagem. Primeiro objetivo, compreender as mudanças legislativas em relação ao Instituto da Separação Judicial e Extrajudicial. Segundo, avaliar os requisitos para o divórcio judicial e extrajudicial. Terceiro, conhecer os requisitos necessários para a configuração da união estável e seus efeitos jurídicos. Primeiramente, pessoal, vamos ver o parâmetro de como era aplicado, ou como era visto, o Instituto da Dissolução de União Estável antigamente e atualmente. Antigamente, o casamento era considerado uma união indissolúvel, ou seja, não era possível, em hipótese alguma, ser realizado um divórcio, uma separação, pois ainda regia o Estado conceitos católicos, conceitos religiosos. O que Deus uniu, o homem não separa. Atualmente, nós temos a possibilidade de divórcio, a possibilidade de separação, pois o que rege o nosso ordenamento jurídico é a dissolubilidade ou a dissolução do casamento, a possibilidade dele ser dissolvido. A dissolução da sociedade conjugal, ela tem duas modalidades, modalidade de separação e a modalidade de divórcio, que nós vamos ver essas duas no decorrer desta aula. Também existem outras possibilidades de dissolver uma sociedade conjugal, vínculo conjugal, através da morte de um dos cônjuges, de ambos, ou a ausência de um ou de ambos os cônjuges. Para o STJ, o Instituto da Separação, ele continua a existir no ordenamento jurídico, mesmo depois da Lei número 6.515, de 77, que é a Lei de Divórcio, o artigo 1571 do Código Civil de 2002 e a Emenda Constitucional 66 de 2010. Outra observação importante acerca da dissolução da sociedade conjugal é destaque da Lei 11.441 de 2007, que trouxe a possibilidade de separação e divórcios extrajudiciais, ou seja, a realização de uma dissolução de casamento através do meio administrativo, sem precisar utilizar a via judicial. Primeiramente, nós vamos ver o que é separação, depois veremos divórcio. A separação ela é constante nos artigos 731 e seguintes do CPC 2015 e é uma medida apta a pôr fim à sociedade conjugal, mas não extingue o vínculo matrimonial. A diferença da separação para o divórcio é esta segunda parte, enquanto que o divórcio ele não extingue o vínculo matrimonial, ele apenas põe fim à sociedade conjugal, o divórcio ele realiza os dois. A separação ela paralisa os deveres conjugais, que são fidelidade recíproca, coabitação e os efeitos do regime de bens, assim como a gente viu na aula anterior. Não pode se casar com outrem, a pessoa separada, o cônjuge separado, ele não pode se casar com outrem, sendo possível a retomada da sociedade através de petição simples e conjunta nos autos da separação. O Instituto da Separação, ele não traz a extinção do vínculo matrimonial, ou seja, permanece casado, tem apenas uma separação de corpos, uma separação de fato. E o registro de separação, ele pode ser desvinculado, ele pode ser extinto e o casamento ser retomado através de uma petição simples e conjunta apresentada por ambos os cônjuges. Essa petição ela tem efeitos ex nunc, ou seja, ela não retroage, não produz efeitos retroativos e tem interesses de terceiros são resguardados por essa petição. Através da separação, resguarda interesses de terceiros. A separação ela pode ser judicial ou extrajudicial. Na separação judicial, nós temos algumas espécies. A primeira espécie, separação judicial, é a por mútuo consentimento, ou seja, por mútuo acordo, por mútua vontade. É um acordo homologado judicialmente. Então, os cônjuges que pretendem se separar judicialmente, eles apresentam o acordo ao juiz e vai ser homologado, vai ser deferido. Nesse acordo, eles têm que ter pelo menos com a comprovação de casamento por pelo menos 1 ano. Então, tem um prazo mínimo de 1 ano para que eles requeram a separação judicial. Isso está previsto no artigo 1574 do Código Civil, que é chamado de prazo para reflexão, para que os cônjuges eles verifiquem se realmente eles têm a vontade de se separar, na realidade, separação de direito. Existe também a cláusula de dureza
ou de excepcional gravidade. O juiz de direito ele pode não homologar o acordo caso ele verifique possível prejuízo à prole ou a algum dos cônjuges. O juiz ele não está obrigado a homologar o acordo. Ele pode não homologar se ele verificar que existe algum prejuízo a alguma das partes. Segunda modalidade de separação judicial é a separação litigiosa, onde existe litígio, um conflito. Um dos cônjuges ele deseja se separar, enquanto o outro não. O artigo 1572 do Código Civil traz a previsão desse tipo de separação e consiste basicamente na previsão de que quando os consortes eles não chegam a um acordo sobre guarda, alimentos, divisão dos bens, ou quando por razões psicológicas um dos cônjuges pretende demonstrar a inocência ou a culpa do outro cônjuge acerca de uma grave violação do dever conjugal e a insuportabilidade, ou seja, não é mais possível suportar que existe, que perpetue esse casamento. As motivações de uma separação litigiosa são várias. Dentre elas, eu vou destacar algumas para vocês. A primeira é por ruptura da vida em comum. Tem que comprovar que há mais de um ano não é possível continuar com a relação, continuar com o casamento, e é impossível a reconciliação. Então, vai haver uma ruptura da vida em comum, da partilha de vida. Outra motivação é a superveniência de uma doença mental grave, o que torna insuportável a continuação do casamento, desde que essa doença mental grave ela ocorra há mais de 2 anos, tenha surgido há mais de 2 anos e seja de cura improvável. Não é de cura impossível, é de cura improvável. E a terceira motivação possível é fundada em causa subjetiva, por exemplo, adultério, uma injúria grave, algo que possa ser culpabilizado o outro cônjuge. Então, essas são as modalidades, as motivações para uma separação litigiosa. Outro tipo de separação judicial é a separação de fato, que produz alguns efeitos para o âmbito jurídico. O primeiro dos efeitos é a extinção dos deveres conjugais. Quando há separação de fato, os ex-cônjuges, de fato, eles passam a não ter mais o dever de fidelidade recíproca, eles não podem casar, porque ainda está mantido o vínculo matrimonial, mas eles extinguem deveres conjugais. Possibilidade do separado ter união estável, aqui eu ressalto como foi visto anteriormente, vou voltar um pouquinho o slide. Como foi visto anteriormente, não podem se casar com outrem no decorrer da separação, mas pode haver união estável. Atentem para esse detalhe. Está previsto no artigo 1723 do Código Civil. Na separação de fato, há uma continuidade do regime de bens por 5 anos. Então, no período de 5 anos, continua tendo o regime de bens. Depois, ele se extingue. Porém, pode ser paralisado os efeitos do regime com base na vedação ou enriquecimento sem causa. Então, o STJ tem que prestar bastante atenção nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que ele traz a previsão de continuar o regime de bens por 5 anos, na separação de fato, podendo inclusive ser paralisado os efeitos desse regime com base na vedação, na proibição ao enriquecimento sem causa de um dos cônjuges. Na separação de fato, nós temos ainda o direito à sucessão pelo consorte que é inocente, por aquele que não agiu com culpa, aquele que não praticou uma infração grave nos deveres conjugais. Separação extrajudicial é aquela separação que não passa pela via judicial, pela homologação judicial. Ela é realizada no âmbito administrativo. Precisa haver alguns requisitos cumulativos, então todos esses requisitos têm que estar presentes para que os cônjuges possam requerer uma separação extrajudicial. Ambos devem ser maiores e capazes civilmente, deve haver um acordo entre eles, um consenso. É necessária a presença de um advogado, apesar de não ser uma separação judicial, mas precisa ter a representação do advogado. Ela é feita em cartório, meio administrativo, através de uma escritura pública, sem necessidade da audiência do Ministério Público, nem homologação judicial, pois a separação precisa de homologação judicial, é a separação judicial. Nessa separação extrajudicial, deve haver previsão e cláusula da divisão dos bens, da pensão alimentícia e de alteração do nome, caso vier a ser necessária essa alteração, ela ser requerida.
Uma observação é que a separação extrajudicial ela é possível de ser gratuita. Então, como é pelo meio administrativo, não é necessário pagamento de custas, certo? Após vista a separação, que ainda há uma divisão doutrinária acerca se ainda persiste ou não o instituto da separação depois da lei do divórcio, mas consideramos, pelo entendimento do STJ, que ainda é possível a realização de separação judicial e extrajudicial. Vamos agora para o meio mais comum de dissolução do vínculo conjugal, através do divórcio. É possível ser decretado divórcio sem a partilha prévia dos bens. No artigo 1581 do Código Civil, ele traz essa previsão. Por quê? A prioridade de ser decretado divórcio, para que seja decretado divórcio, não é preciso que haja a decisão quanto às demais cláusulas, pensão alimentícia dos filhos, guarda dos filhos, divisão de bens. Todas essas cláusulas elas podem ser discutidas no decorrer de um divórcio judicial e extrajudicial, seja ele litigioso, seja ele consensual, visando a homologação de um acordo. Prioritariamente deve ser decretado o divórcio das partes para depois ser discutida a questão de partilha de bens, de partilha de divisão pensão alimentícia, de guarda, todas essas questões, todas essas cláusulas que vêm num divórcio. A lei número 7.849, de 89, ela aboliu, ou seja, ela extinguiu a limitação de apenas um divórcio. Atualmente, a partir de 89, o ordenamento jurídico inseriu a ideia de que as pessoas são permitidas a elas se divorciarem mais de uma vez no decorrer de sua vida. Não há mais exigência de prazo mínimo de 2 anos de separação de fato. Anteriormente, havia no ordenamento jurídico brasileiro um requisito básico para que você requeresse o divórcio, que era ter mantido uma separação, ter se separado de fato, ou seja, passar a morar em locais diferentes, os cônjuges morar em locais diferentes, terem vidas isoladas, separadas, não mais vida em comum, por no mínimo 2 anos, para depois eles requererem o divórcio. Hoje em dia não, se você casou hoje, amanhã você já pode requerer o divórcio. Divórcio extrajudicial é aquela modalidade realizada em âmbito administrativo, são os mesmos requisitos da separação extrajudicial, de acordo com a resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. Então, para o CNJ foi delimitada essa regra de que os mesmos requisitos para a separação extrajudicial devem ser observados no divórcio extrajudicial. Já para o divórcio judicial, nós temos características específicas. Observação: a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça editou um provimento, número 53 de 2016. O que é que vai dizer esse provimento? A averbação direta, o registro direto, por oficial de registro civil das pessoas naturais de sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou puro no assento de casamento, independentemente de homologação judicial. Então, o registro de um divórcio consensual realizado por sentença estrangeira em assento de casamento, ele independe de homologação judicial. Ele não precisa ser homologado, ser considerado válido para o ordenamento jurídico brasileiro. Ele já tem por si só o registro considerada essa validade. O registro ainda, divórcio por sentença estrangeira, ele dispensa advogado ou defensor público. União estável, agora nós paramos a parte de separação, de divórcio. Vamos ver agora na parte final da nossa aula o que é a união estável e algumas repercussões dela no meio jurídico. Antigamente, a união estável ela era denominada de concubinato puro. Por quê? O concubinato ele diz respeito a uma relação que não envolve o casamento. E o concubinato impuro seria a prática de adultério, você trair alguém e conviver, de uma certa forma, com a pessoa à parte do seu casamento. Na união estável, antigamente chamada concubinato puro, nós temos a convivência, companheirismo, numa relação heteroafetiva, homoafetiva, e que nós não utilizamos mais o nome de concubinato, porque ele tende a ser pejorativo para uma questão de união estável. Então,
Atualmente nós temos união estável, ela é prevista na Constituição Federal de 88, tem previsão ainda no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 1723 do Código Civil. As pessoas que fazem parte de uma união estável não são cônjuges, são companheiros. Conceito de união estável é a convivência pública, então deve ser manifestada para a coletividade, contínua e duradoura de pessoas desimpedidas para casar. Se houver um impedimento para casar, nós temos um concubinato impuro. Concubinato puro, anteriormente chamado, e atualmente união estável, as pessoas envolvidas são desimpedidas para casar, ou então são separadas ou divorciadas com o intuito de estabelecer família. Aqui vem a diferença de união estável para namoro. Na união estável, eu tenho uma convivência pública contínua, duradoura, que vai ser de uma forma bem subjetiva, que ela será aprovada, mas eu tenho fundamentalmente o intuito de estabelecer família, de estabelecer um vínculo familiar, enquanto que no namoro ainda não há essa necessidade de estabelecimento de família. Não mais demanda um prazo mínimo, então a convivência contínua, duradoura, ela não tem um prazo a ser limitado. 1 ano, 2 anos, ela é comprovada mediante demais provas, demais fatos, prova testemunhal, firmação de contratos, compra de bens. Não se faz necessária a coabitação. Para que haja união estável, não é preciso que morem junto. Nós vimos, inclusive, numa das aulas anteriores, referente ainda a casamento, que a coabitação ela está deixando de ser um requisito e um dever de um âmbito conjugal, inclusive do casamento, porque as relações sociais elas tendem a ser mais dinâmicas, a serem mais realizadas de forma que não necessite morar exclusivamente juntos sempre. Pode ser flexibilizado esse dever. Não se faz necessária a existência de prole, nem casamento, quanto mais uma união estável. Então, não é preciso que haja filhos, é preciso que haja apenas um intuito, a necessidade de formar a família, a questão do afeto. Deveres pessoais da união estável são diferentes dos deveres conjugais que nós vimos para o casamento. Os deveres pessoais da união estável estão previstos no artigo 1724 do Código Civil e são os seguintes: lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Então, esses são os deveres pessoais de uma união estável, diferente dos deveres conjugais de um casamento. Observação: para o STJ, o tênue traço distintivo entre união estável e namoro é a intenção, o ânimo, a vontade de constituição de família, como foi visto anteriormente. Contrato de convivência. O contrato de convivência existente na união estável, ele vai expressar o regime de bens dessa união. Nós iremos ver no conteúdo da próxima aula o regime de bens, as espécies de regime de bens. E o contrato de convivência, ele serve para fixar o regime de bens de uma união estável. Em não havendo este contrato, se não houver contrato de convivência em união estável, consideraremos que a união estável é regida pelo regime de comunhão parcial dos bens. Tanto para a união estável quanto para o casamento, se não houver a escolha de um regime de bens, o ordenamento jurídico ele considera como sendo aplicável, em caso de silêncio, o regime de comunhão parcial dos bens, que está previsto no artigo 1725 do Código Civil. Também é matéria da prova de vocês, da unidade 2, e está constante no slide de regime de bens, que nós iremos ver na próxima aula, no próximo slide que vocês têm para estudar como conteúdo. Atenção! Separação de fato na união estável, ela é capaz de paralisar efeitos dos regimes de bens. Bastante atenção para esse ponto, pessoal. No decorrer de uma separação de fato, eu não estou falando em divórcio, estou falando em separação de fato, apenas a separação de corpos, passarem a morar em residências diversas. Na união estável, ela é capaz de paralisar, ou seja, de suspender os efeitos de um regime de bens, porque ele não está mais convivendo junto. A união estável ela tem provas muito mais fáticas do que provas documentais. No casamento, nós temos provas mais
aplicadas, visíveis, formais. Na união estável, nós temos provas mais flexibilizadas, mais acessíveis. O enunciado 2 do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele diz isso, que a separação de fato, ela põe fim ao regime de bens e importa extinção dos deveres entre cônjuges e entre companheiros. Então, no momento em que há a separação de fato, eu passo a pôr fim ao regime de bens, eu não considero mais a existência de regime de bens, eles não existem mais, e ainda extingo os deveres entre os cônjuges e também os deveres entre companheiros. Então, os deveres conjugais e os deveres pessoais, respectivamente, de um casamento e de uma união estável, eles são extintos com a separação de fato, eles são paralisados. Não considero eles durante a separação de fato. Durante a separação de fato, eu considero que eles passam a ser solteiros de fato. Por hoje é só, pessoal. Nosso conteúdo dessa aula terminou aqui. Posteriormente, gravarei mais um vídeo para vocês que ficará disponível no Blackboard, referente ao último assunto para a unidade 2. Bons estudos. Estudem esse conteúdo a fundo, com leitura, com a doutrina, com auxílio dos artigos, da letra da lei. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim ou então a gente tira na próxima aula, ok? Tchau, pessoal!